Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma semana da Terapia do Esquema. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para poder falar para vocês sobre a terapia do esquema, para poder ajudar vocês a conhecerem, né, entender um pouco mais da nossa vivência nessa abordagem e até para que vocês mesmos possam vivenciar um pouco do que é a abordagem de esquemas. Eu sou a Ana Pérez. Eu sou uma das professoras do SESD no curso de pós-graduação em terapia do esquema. Sou psicóloga formada há 12 anos e eu tenho formação em terapia do esquema há 5 anos. Mas um pouquinho antes de ter a formação, né, de iniciar a minha formação, eu já atuava com abordagem de esquemas. E eu conheci e iniciei a minha atuação na abordagem de esquemas por conta de um caso de transtorno de personalidade que eu estava atendendo. E hoje o que eu vou trazer para vocês é justamente esse tema: terapia do esquema e transtornos de personalidade. Ou seja, como é a aplicação da terapia do esquema em casos de transtorno de personalidade. A gente sabe que casos de transtorno de personalidade, eles são muito desafiadores para nós como psicólogos, por vários motivos. Então, entre eles, né, a gente tem a ativação emocional do terapeuta. São pacientes que eles despertam emoções muito intensas em nós, né? Esse é inclusive um dos fatores aí que nos ajuda a identificar quando existe um transtorno de personalidade. Porque são pacientes que eles nos mobilizam ou porque geram uma identificação muito forte, né? A gente acaba tendo um sentimento de acolher aquele paciente de maneira muito intensa, ou porque despertam sentimentos de irritação, de raiva. Existe uma ativação emocional. E se a gente não conseguir identificar essa ativação, isso pode ser ruim dentro do contexto da relação terapêutica. Então tem esse fator que é a ativação emocional. Tem a questão de que muitas vezes são casos que a gente sente que fica patinando, porque são pacientes que têm uma estrutura interna muito rígida, então eles têm muita dificuldade, às vezes, de aderir ao tratamento. São pacientes que muitas vezes a gente não consegue ver resultado quando trabalha dentro da TCC clássica, por exemplo, justamente porque eles têm essa questão de serem mais rígidos. Então a gente precisa acessar estruturas internas, questões emocionais internas que estão ali desde a infância. Existe também um outro fator que a questão de que muitas vezes eles não apresentam características que facilitam a identificação do transtorno. Então, às vezes a gente percebe, por exemplo, a questão da ativação emocional muito forte, mas a gente não consegue identificar que existe um transtorno porque existem comportamentos que estão muito ali encobertos, que eles aparecem de maneira muito velada. E é muito legal que a abordagem do esquema, ela vai atuar em todas essas esferas que eu falei, né? Então, a gente trabalha dentro da relação terapêutica, a gente trabalha essa questão emocional no sentido de entender esses comportamentos a fundo, né? Por que dessa rigidez estrutural desse paciente? Então, a gente sabe que existem questões que estão presentes desde a infância, momento em que os esquemas eles são formados, e também essa questão de a gente identificar o transtorno. Por quê? Quando nós temos como pano de fundo a abordagem de esquemas, a gente também já sabe quais são os esquemas que são característicos dentro de cada transtorno. Então, a gente consegue identificar os esquemas mesmo que eles estejam encobertos, ou mesmo que o paciente esteja hipercompensando o esquema, como a gente fala, né, dentro da abordagem de esquemas. Pacientes que têm transtorno de personalidade, normalmente, eles são hipercompensadores ou evitativos. E aí a gente não vê, né, o esquema. Mas quando a gente entende que aquele paciente está utilizando o estilo de enfrentamento para lidar com o esquema, a gente já consegue identificar o transtorno. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou elucidar melhor isso daqui a pouco.
Mas primeiro, vamos falar sobre transtorno de personalidade, né? O que é o transtorno de personalidade? Então, quando falamos de transtorno de personalidade, a nossa referência é o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na quinta versão, é o que a gente utiliza, então DSM-5, que é a fonte segura, né, que nós temos ali, a referência que a gente tem embasada cientificamente quando nós falamos de transtorno de personalidade. E uma definição que eu costumo usar, falando aqui com vocês, né, uma definição de fácil entendimento sobre transtorno de personalidade, é o quê? Que é um padrão, existe um padrão de comportamento que se diferencia muito, né, do comportamento daquela sociedade em que essa pessoa está inserida, mas não é só o comportamento. Então, é um padrão de comportamento, pensamento e sentimentos. Né? O DSM vai dizer que é uma dessas duas características, comportamento mais sentimento ou comportamento mais pensamento, mas dentro da minha prática clínica eu costumo ver essas três coisas, né? Então, que é muito diferente, não só a maneira como aquela pessoa se comporta, mas a maneira como ela pensa sobre ela mesma, sobre as pessoas, sobre as suas relações e sobre o mundo. E a maneira como ela se sente nas mais diversas situações também acaba saindo fora do padrão do contexto de uma sociedade. Então, eu acabo definindo dessa maneira. É um padrão de comportamentos, pensamentos e sentimentos que acaba saindo bastante fora, né, daquilo que a gente considera o comum dentro de uma sociedade. E aí o DSM, ele vai dividir esses transtornos, né, de personalidade em três grupos. Então, no primeiro grupo, né, a gente tem ali o grupo dos transtornos que seriam os estranhos ou excêntricos, que aí entram os transtornos esquizotípicos, transtorno paranoide e esquizoide. No segundo grupo, que é o grupo B, a gente tem ali as pessoas que têm características de personalidade mais dramáticas, mais emotivas. E aqui entra personalidade histriônica, borderline, narcisistas e antissociais. Né? Esses três primeiros, histriônica, border e narcisista, são os que a gente acaba vendo um pouco mais dentro da clínica, são aqueles que chegam pra gente, né? É um pouquinho mais comum dentro da clínica. E o terceiro grupo, que é o grupo C, que está relacionado a esferas, né, padrão de comportamentos mais ansiosos e medrosos. No grupo C, a gente tem, então, as personalidades evitativas, nós temos as personalidades obsessivo-compulsivas e dependente, né? Então, os esquivos, dependentes e obsessivos compulsivos. Também chegam pra gente no consultório, esses acabam não mobilizando tanto as nossas emoções quanto pacientes do grupo B, ou cluster B, né, como a gente também utiliza essa nomenclatura. E o Jung, né, o Jeffrey Jung, ele vai trabalhar, então, a teoria dele dentro desse modelo, proposto pelo DSM, desses três grupos de definição de transtornos de personalidade. A terapia do esquema, a princípio, ela foi desenvolvida pensando realmente em tratamento de transtornos de personalidade. Né? Então, o Jung, ele percebeu ali essa dificuldade, como eu falei, de alguns pacientes que não aderiam ou então que não tinham resultado no tratamento, nos tratamentos convencionais. E ele passou a utilizar, então, a definição dos esquemas como uma maneira de identificar esses comportamentos ali que saíam fora do padrão e que eram tão característicos em pacientes com transtorno de personalidade. A gente sabe que os transtornos de personalidade, eles aparecem no final ali, né, na adolescência, eles costumam aparecer na adolescência e eles têm uma forte influência em sua formação, eles têm uma forte influência do histórico de vida daquele indivíduo, ou seja, das experiências de vida que aquela pessoa teve. E, da mesma maneira, os esquemas, eles também são formados na infância, nas primeiras experiências de vida do indivíduo. Então, são essas feridas emocionais,
né? Como são formados os esquemas? Os esquemas eles são formados a partir de necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Então a gente tem pais, né, um ambiente familiar bem característico que acabou por não suprir, falhou em suprir as necessidades emocionais dos filhos, e isso fez com que gerassem os esquemas. E quando a gente fala de pessoas que já tinham tendência a desenvolver transtornos, esses transtornos eles aparecem em função também dessas feridas que aconteceram na infância. Então, para ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem, vamos lá, vamos pensar em transtorno de personalidade borderline. Né? A gente sabe que existe um padrão nos pais, né? Quando a gente fala da origem dos esquemas, vamos falar da origem dos esquemas. A gente sabe que são pais que eram frios e distantes. Então, pais que abandonavam, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, ou pais que deixavam os filhos sozinhos por um longo período de tempo, pais que de fato abandonaram, né? Abandonaram a família, ou pais que eram emocionalmente distantes e eles não conseguiam conter de maneira saudável a emoção dos filhos. Então, quando os filhos ficavam tristes, eles eram ignorados, ou então eles sofriam, eles eram muito repreendidos, eles eram recriminados, reprovados por aquilo que eles sentiam. E a partir daí, a gente tem a formação de alguns esquemas, um esquema primário, por exemplo, que é o esquema de abandono, esquemas do primeiro domínio, né? E o esquema de abandono ele está muito relacionado depois a características que a gente conhece da personalidade borderline, que é esse medo constante de ser abandonado ou rejeitado. Então, são características que andam lado a lado, tanto como eu falei para vocês, os esquemas quanto as características do transtorno de personalidade. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente sabe que tem alguns esquemas que são bem característicos, e esse que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, né, o esquema de abandono, é muito característico na personalidade borderline. Mas digamos então que a gente não está atendendo uma paciente que é borderline clássica, a gente está atendendo uma paciente que é borderline, mas que ela está em evitação. O que significa evitação? Ela não quer entrar em contato com o esquema. Então, é aquela pessoa que evita relacionamentos. Se a gente fala do esquema de abandono, ela não quer entrar em contato com a sensação, a dor do abandono. Então, aquela pessoa que evita intimidade, aquela pessoa que evita relacionamentos. E ela se apresenta pra gente, na terapia, como uma pessoa independente e muito bem resolvida. É muito fácil a gente se deixar levar pelo discurso do paciente e acabar acreditando que é um paciente independente e bem resolvido, quando na verdade ele só está tendo um coping, né? É um estilo de enfrentamento diante do esquema. E quando a gente consegue fazer essa leitura, ou seja, quando a gente trabalha com a abordagem de esquemas, a gente já está muito bem treinado para fazer essa leitura, fica muito mais fácil para identificar esses pacientes. Fica muito mais fácil, então, para que a gente saiba exatamente com o que a gente tem que lidar. Porque ela vai parecer uma pessoa independente, que se vira bem sozinha, que não tem medo de rejeição, que não tem essa insegurança, ela não vai mostrar ou não quer mostrar inseguranças, mas no fundo tudo que ela mais teme é o abandono, tudo que ela mais teme é a rejeição, e é exatamente por isso que ela tá evitante, né? Ela tá ali em evitação, ela não quer entrar em contato com o esquema. Qual que é a grande sacada aqui? A gente entender que enquanto a gente não ajudar esse paciente a entrar em contato com aquela dor, com aquela vulnerabilidade que foi gerada daquela experiência, daquelas experiências de infância, o tratamento ele não é eficaz, porque a gente não está atuando de fato na raiz do problema, que é uma ferida de abandono que desencadeia um medo de abandono depois na vida adulta e um comportamento disfuncional, né? Aquela pessoa que fica sempre em evitação. Então, ela vai evitar relacionamentos, ela vai evitar entrar em contato com aquilo que mexe com as inseguranças dela. Isso não é funcional. E o tratamento ele não é eficaz enquanto a gente não conseguir alcançar essa vulnerabilidade. E um dos temas que eu vou abordar com vocês nessa aula de hoje é justamente os estilos de enfrentamento.
Então, a gente entende que existem os esquemas. Eu vou focar no esquema de abandono, que é o que a gente está conversando agora, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E para todo o esquema, existem 3 estilos de enfrentamento. Resignação, né, que é quando a gente fica resignado, que é como se fosse uma aceitação passiva do esquema. Dentro do esquema de abandono, o que seria uma resignação? Eu aceitar que realmente é isso, todo mundo vai me abandonar mesmo, eu passo a acreditar nisso, e aí eu busco de maneira inconsciente por relacionamentos com pessoas que estão indisponíveis para mim, e aí eu tenho aquela sensação do abandono constante, né? Então eu tô resignada a isso. Eu busco relações, experiências, eu atuo no meu ambiente para confirmar aquilo que eu acredito. As pessoas sempre me abandonam. Esse é um estilo de enfrentamento, tá? A resignação. Aí, num extremo, nós temos a evitação, que é quando a gente evita aquilo que o esquema gera de sentimento. Então, pessoas que têm o esquema de abandono e estão em evitação são aquelas pessoas que abandonam antes de serem abandonadas. Então, como eu acabei de falar, pessoas que evitam intimidade, pessoas que evitam relacionamentos sérios, pessoas que se dizem muito autossuficientes, na verdade, elas estão agindo, aqui que é o X da questão, essa é a chave, né, que nós como terapeutas precisamos identificar. Ela está sob controle do esquema, ela está sendo controlada por aquele esquema. Então, ela acha que ela desenvolveu uma personalidade muito saudável, quando na verdade ela só está respondendo a um medo, que é o medo do abandono. Então ela está em evitação. E do outro lado, nós temos aqui no outro extremo a hipercompensação. Então, um paciente que tem um esquema de abandono e ele está hipercompensando, né? A gente fala que na hipercompensação uma característica muito presente é a luta contra o esquema. Então, ele tem aquele sentimento, por exemplo, de que ele vai ser rejeitado, mas ele quer lutar contra aquilo, né? E aí a gente pode colocar, então, pessoas que vão se engajar em relacionamentos, muitas vezes, só que elas querem, a qualquer custo, lutar contra aqueles pensamentos de que elas vão ser abandonadas. Então, elas hipercompensam. Elas passam a acreditar no extremo oposto. Não, eu nunca vou ser abandonada, né? Porque eu sou legal demais. Então, elas passam a ser... legal demais é só um exemplo, tá? Então, dentro desse exemplo, elas passam a ser disfuncionais nas relações. Então, ou elas assumem uma postura arrogante, altiva, ou muitas vezes elas querem acreditar que as pessoas não vão abandonar e elas passam a atuar para que isso não aconteça. Elas têm comportamentos disfuncionais também no sentido de serem mais dependentes. São aquelas pessoas mais ansiosas, né, que ficam em cima o tempo todo, que ficam ligando, que ficam buscando saber do outro, porque essa é uma maneira que elas têm de lutar contra aquele sentimento de abandono. Então, é muito importante identificar esses 3 estilos de enfrentamento, por quê? E só isso, gente, já é uma chave muito, muito importante que a terapia do esquema nos proporciona. Como eu falei, a maioria dos pacientes que têm transtorno de personalidade, eles estão em um dos 2 extremos. Ou eles estão hipercompensando aqui, ou eles estão em evitação, né? Eu vou dar outro exemplo que fica mais fácil para entender. Um paciente narcisista, nós sabemos que é algo que também não é tão claro para um terapeuta que não tenha talvez experiência de repente no atendimento com narcisistas, é que eles têm muito medo de abandono. Todo narcisista tem muito medo de abandono. E todo narcisista também tem um esquema muito forte que é o de fracasso. Ou seja, ele sente que ele é um fracassado, que ele é um derrotado e que ele vai falhar em tudo que ele se dispor a fazer. Só que ele vive numa hipercompensação tão forte, mas tão forte, ou seja, ele luta tanto contra esse sentimento de fracasso que ele se torna o melhor, que aquilo que ele mostra pra gente é exatamente o oposto disso. Então a gente só vê uma pessoa grandiosa, isso falando do narcisista do tipo grandioso, né? A gente vê uma pessoa grandiosa que tá o tempo todo se auto-engrandecendo, falando de si, das suas conquistas, ele tá sempre fazendo e acontecendo,
porque ele está hipercompensando esse medo, essa raiz profunda de medo de fracasso que ele tem. E muitas vezes a gente não consegue ver a vulnerabilidade do narcisista, por exemplo. Muitas pessoas não conseguem acreditar que existe vulnerabilidade no narcisista. E, gente, se a gente não conseguir acreditar nisso, a terapia, o tratamento não vai acontecer, porque essa vulnerabilidade existe. Né? Então, o primeiro ponto que é muito legal para vocês identificarem são esses estilos de enfrentamento. Passem a ter esse olhar, né? A entender o que está por trás, qual é a ferida que está por trás daquele comportamento. É um medo de abandono, ou então é um medo de falhar, é um medo de fracassar. E aí você, como terapeuta, identifica o comportamento do paciente está em qual desses extremos. Ele está hipercompensando ou ele está em evitação, ou ele pode estar em resignação também. Os estilos de enfrentamento, eles falam do comportamento do paciente. Só que esse comportamento ele é regido pelas crenças que ele tem, ele é regido pelos sentimentos que ele tem, que são essas questões mais profundas, como eu falei, que são geradas lá atrás na infância. E falando agora um pouco, né, dos objetivos do atendimento, né, dentro da TE, com os pacientes que têm transtorno de personalidade, vamos lá. O primeiro deles é justamente esse: ajudar o paciente a entender, a entrar em contato com as vulnerabilidades dele. E essa é uma parte muito, muito, muito desafiadora, mas eu falo para vocês que se vocês não conseguirem chegar nessa parte, o tratamento ele não vai ter evolução. Então nós precisamos em primeiro lugar identificar essas vulnerabilidades. E o nosso grande desafio como terapeutas atendendo pacientes que têm um transtorno de personalidade é ajudar o nosso paciente a perceber, a enxergar que essas vulnerabilidades existem, porque eles passaram uma vida evitando entrar em contato com essa vulnerabilidade. Eles desenvolveram todo um aparato ali de comportamentos que protegeu eles desse sentimento. E nós, em terapia, precisamos necessariamente, para que o tratamento aconteça, a gente precisa ajudar esses pacientes a entrar em contato com essas vulnerabilidades. E isso significa entrar em contato com aquela dor que a vida inteira eles evitaram. Então, eles vão reagir muito mal a isso. E diante dessa reação, muitos psicólogos se frustram e passam a acreditar que não tem jeito, que não adianta, que não tem tratamento. Existem muitos psicólogos que se recusam a atender pacientes que têm um transtorno antissocial ou um narcisista, porque eles acreditam que não tem tratamento. E nós, na terapia do esquema, não vemos dessa maneira. A gente entende que todo paciente tem a vulnerabilidade, que é o que dentro dos modos, eu não vou entrar aqui nos modos, né, esquemáticos para não gerar muita informação e de repente confundir vocês, mas existe um modo que todo mundo tem, que todos nós temos, que está relacionado justamente a essa vulnerabilidade, que é o modo criança vulnerável, que está relacionado a essa criança que sofreu lá atrás um abandono, uma dor, uma rejeição, né? Existem várias feridas. Eu estou focando aqui no esquema de abandono só para a gente também não trazer muito conteúdo, para não confundir e ficar fácil de entender. Então, existe sim uma criança que foi ferida em todo narcisista, em todo antissocial, em todo paciente histriônico, border, enfim, todos os transtornos de personalidade. E aí a gente vai, e muitas vezes, gente, esse passo, ele é muito difícil. A gente não consegue isso de um dia para o outro, né? Então vai muito do nosso manejo, vai muito da gente conseguir realmente ter a sensibilidade de identificar que quando aquele paciente ele está nos atacando, por exemplo, muitas vezes ele se sentiu abandonado, ele sentiu iminência de um abandono, ou porque ele acha que a gente fez um julgamento dele que não foi legal, e aí por causa disso a gente vai abandonar. Né? São pacientes, falando agora do narcisista, do borderline também, eles têm um esquema que nós chamamos de busca de aprovação muito forte. Então, quando ele sente que a gente pode, né, muitos dos nossos comportamentos, sem que sejam intencionais, vão ativar os esquemas dos pacientes. Então, se eles sentem que a gente pode estar emitindo um julgamento deles, que não é o que eles gostariam, a gente está ativando o esquema de busca de aprovação, eles vão reagir a isso. E muitas vezes a gente só vê a reação do paciente, o comportamento.
E a terapia do esquema, ela nos ajuda, nos ensina a olhar o que está por trás do comportamento. Então, a gente consegue entender que sim, existe uma vulnerabilidade que foi acessada ali. E quando a gente tem esse entendimento, a gente também consegue, aos poucos, respeitando o limite de cada paciente, porque eles, como eu falei, eles passaram uma vida evitando, né, entrar em contato com essa dor, então eles não reagem bem quando a gente tenta mostrar. Mas a gente vai aos poucos mostrando que esse lado vulnerável existe e a gente vai ensinando eles a reagir a essa vulnerabilidade de maneira saudável, a ouvir essa vulnerabilidade, não a julgar ou criticar, porque muitas vezes, né, falando do narcisista, ele olha para pessoas que têm sentimentos de vulnerabilidade como pessoas fracas, ele não quer ser essa pessoa, então ele tem um olhar de crítica sobre essa vulnerabilidade, ele tem um olhar de julgamento sobre essa vulnerabilidade. E aí quando a gente consegue ajudar ele a olhar de maneira saudável e entender que julgar essa vulnerabilidade está tornando ele uma pessoa que tem comportamentos, né, de repente altivos, arrogantes, que afastam o outro. Ajudar ele a entender que esses comportamentos têm consequências ruins para a vida dele. E aí a gente ajuda ele a entender que ele precisa sim ouvir aquela vulnerabilidade. Então esse é um dos principais objetivos dentro da terapia do esquema quando nós tratamos transtorno de personalidade. O segundo ponto é ajudar o paciente a entender que existe uma necessidade emocional que não foi atendida quando essa vulnerabilidade é acessada. Então, vamos voltar para o caso da busca de aprovação. Quando a gente tem algum comportamento em sessão que aciona, né, a busca de aprovação e o paciente por algum motivo sente que ele não está sendo aprovado por nós, ele vai reagir a isso. Quando ele reage, a gente ajuda ele a entender que existiu essa vulnerabilidade. E a gente tenta ajudar ele a entender também qual foi a necessidade que não foi atendida. E sempre tendo esse olhar lá para trás, pensando desde a infância que essa necessidade não foi atendida. Então, talvez a necessidade dele ali era ser aceito como ele é e não precisar representar, como muitas vezes ele faz na terapia. E aí nós vamos suprir essa necessidade do paciente. A gente vai ajudar ele a não só, em primeiro lugar, entender que existiu essa necessidade e que ele precisa também aprender a atuar no meio dele de maneira assertiva para buscar essa necessidade, porque ele tenta buscar essa necessidade de se sentir aceito e aprovado, mas ele faz isso de um jeito disfuncional, ele faz isso exagerando, buscando isso como se fosse, né, o ar que ele respira o tempo todo. Então, a gente vai ajudar ele a entender quais foram essas necessidades que não foram atendidas desde lá da infância, porque essas necessidades continuam refletindo no comportamento dele na vida adulta. Depois a gente supre essas necessidades, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouco quando eu falar da relação terapêutica. E a gente ajuda o paciente a identificar esse estilo de enfrentamento, né? Então, essa identificação que nós fazemos, esse comportamento, esse paciente está em hipercompensação, ou então esse paciente está em evitação, a gente ajuda ele a entender, né, que ele está tendo um estilo de enfrentamento. Então, vamos lá. Por exemplo, quando você sente que você não é aprovado, como é que você costuma reagir? Normalmente eu ataco, né, a pessoa, eu acabo agindo de um jeito arrogante. A gente ajuda ele a entender que ele está tendo um desses estilos de enfrentamento. E aí a gente fala em termos de comportamento mesmo. E a gente ajuda também esse paciente a entender qual é o comportamento mais funcional, mais saudável, que ele pode assumir naquela situação. Como a gente já ajudou ele a entender que ele tinha uma necessidade de ser aceito da maneira como ele é, a gente também ajuda ele a entender como ele pode buscar essa aceitação nas relações dele, sem que ele tem algum comportamento disfuncional. Então, nesse exemplo, ele poderia, por exemplo, se ele sente que o terapeuta está julgando ele pode expressar isso para o terapeuta, né? Olha, eu estou sentindo que você me julgou desse jeito, ou então eu sinto que você interpretou mal aquilo que eu falei. E aí a gente, como terapeuta, vai elucidar, esclarecer a situação e ele vai entender que, na verdade, foi só uma interpretação dele e que sim, ele é aceito por nós. E aí a gente fala isso também para ele, né? Então aí entra o próximo ponto, que é a relação terapêutica. Mas só para finalizar
essa parte de comportamentos. A gente ajuda o paciente a entender quais são os estilos de enfrentamento. Eles revelam um comportamento disfuncional. E aí a gente ajuda o paciente, então, a identificar qual seria um comportamento mais funcional que ele pode assumir nas situações em que o esquema é ativado. E aí, por último, a gente tem a cereja do bolo, que é a relação terapêutica. Então, a terapia do esquema foca muito na relação terapêutica, porque a gente entende que a relação terapêutica ela é grande parte, né? Ela diz respeito a grande parte da melhora dos nossos pacientes. Muitos deles precisam muito, né, muito mais do que a gente chama de reparentalização limitada. Então, eles precisam muito mais dessa reparentalização do que, de repente, uma orientação sobre mudança de comportamento. E aí, como é que a gente repara? A gente ajuda o paciente a entender qual foi a ferida que foi gerada lá atrás, e dentro da relação terapêutica, nós atuamos de maneira bem proativa para suprir essas necessidades. Então, se a gente sente que aquela vulnerabilidade foi acessada, ele não está se sentindo aceito, a gente ajuda o paciente, né? A gente fala para ele que ele não está sendo julgado no ambiente de terapia, que ele pode ser quem ele é e que a gente não vai emitir nenhum julgamento, que a gente não vai criticar ele por quem ele é. E isso é reparador. Por quê? Porque quando a gente vai lá na origem do esquema, lá atrás na infância, ele não teve aquilo, né? Então, quando a gente fala de pacientes que têm transtorno de personalidade, eles têm um histórico de infância bastante complicado. E quando a gente consegue suprir, né, em partes aquilo que eles esperavam dos cuidadores e que os cuidadores não deram, isso é curativo. E aí a gente consegue ver também uma melhora significativa nesses pacientes. Um paciente narcisista, por exemplo, ele nunca foi aceito. Ele nunca sentiu, na verdade, que ele era aceito por quem ele era. Ele sempre acreditou que ele precisava representar, que ele precisava desempenhar um papel para ser aceito. E quando ele entende que ele está num ambiente ali na terapia onde ele vai ser aceito, né, mesmo que ele fale coisas grosseiras, como às vezes ele fala, mesmo que ele seja muitas vezes egoísta, mesmo que ele tenha comportamentos que ele sabe que desagrada as pessoas, e a gente mostra que a gente está ali, que nós não vamos abandoná-lo, isso é muito reparador. Então, a relação terapêutica ela também tem um papel muito, muito importante na terapia do esquema e muito importante nesses casos de transtorno de personalidade. Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenha aberto o leque aí, né, para vocês entenderem, espero que tenha aberto um leque, né, para vocês, ampliado a visão de vocês a respeito da terapia do esquema, a respeito de transtornos de personalidade. Espero que vocês gostem muito dessa semana que a gente preparou com tanto carinho aí para vocês. Um beijo, pessoal!